aplaudir o Senhor? Aleluia! Nós podemos dizer aleluia! Nós podemos dizer glória a Deus! Amém! Pode se sentar. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11. Juízes 6, 11. O tema dessa palavra é os menos prováveis. E é um tema que eu gosto muito, porque tem tudo a ver comigo. Acredito que também tem tudo a ver contigo. Porque se fôssemos botar na balança o peso da nossa qualificação, os nossos dons e talentos, eu acredito que 90% dos que aqui estão não estariam. Porque, na verdade, nós servimos a Deus pela misericórdia e graça. Então, o tema é os menos prováveis. Juízes 6, 11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre uma grande árvore de Ofra, que pertencia a Abiesita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de pressar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor estivesse conosco, por que aconteceu tudo isto? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não foi o Senhor quem nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. Verso 14. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Minha clã é a menos importante em Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei contigo, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Aí Gideão continua aqui argumentando, querendo fugir, se justificando, dizendo para Deus que Deus estava chamando a pessoa errada. Se você continuar lendo, você vai continuar vendo que Gideão não acreditou de imediato no chamado de Deus para a sua vida. Eu peguei Gideão para a gente ler o texto, mas eu podia ler o texto de Ruth, eu poderia ler a respeito do endemoniado da Gadareno, eu poderia mencionar a história de Davi, eu poderia mencionar a história da mulher samaritana, eu poderia mencionar muitos outros personagens da Bíblia, pessoas que estavam sentenciadas a passarem pela vida como um João ninguém, pessoas que estavam sentenciadas a passar pela vida como alguém que não deu certo. Pastor, então me fala um pouco mais detalhado deles. Davi, por exemplo, era o menor da casa. Foi aquele que foi desprezado quando o profeta chega na casa de seu pai. Todos os irmãos receberam a honra, estavam
havia rei sobre Israel. Se você for um pouquinho mais interessante, você vai saber que na bandeira de Israel está lá a estrela de Davi. Deus pegou um João Ninguém, um menorzinho, esquecido no campo, ungiu sobre uma nação e colocou um marco até na bandeira da nação israelita, está lá a estrela de Davi. O rei segundo o coração de Deus. Meu Deus! Também posso mencionar a respeito da mulher samaritana que Simone ministrou semana passada. Essa mulher é uma mulher desprezada porque ela havia tido 5 maridos e no momento que Jesus encontra com ela, ela estava agora num relacionamento estranho. O homem que estava com ela não era seu marido. Era uma mulher, queridos, que vai buscar água mais ou menos meio-dia para não encontrar ninguém. Porque era uma mulher que era marginalizada. Era uma mulher sem moral. Era uma mulher mal vista pela sociedade. E quando Jesus para naquele ponto para falar com ela, Jesus, humanamente falando, cometeu 3 erros. O primeiro, falar com uma mulher. Porque mulher não era ouvida, ela não tinha voz ativa, mulher, né? Só servia mesmo para dar descendência. Primeira coisa. Segunda coisa, além de ser mulher, aquela mulher era uma mulher imoral, era uma mulher tida como uma prostituta. Vem cá, 5 maridos. E agora o atual não era dela? Essa mulher era uma mulher sem moral. E o terceiro erro é que os samaritanos não falavam com os judeus. Então Jesus, dentro da religiosidade, Jesus cometeu 3 erros que não poderia. Mas Jesus arrebentou com todo o tradicionalismo para alcançar aquela mulher. E quem se tornou aquela mulher depois? Aquela mulher se tornou a maior evangelista. Aquela mulher trouxe uma cidade inteira aos pés de Jesus. E as pessoas, depois de encontrar-se com Jesus, elas falavam assim: olha, agora não é só pelo que você falou, mas nós mesmos estamos vendo e crendo que Ele é o Filho de Deus. Quem foi o instrumento para trazer toda aquela cidade aos pés de Jesus? Essa mulher que estava sentenciada ao fracasso, uma mulher que não tinha moral, uma mulher que estava perdida, uma mulher que não tinha, queridos, perspectiva de vida. Jesus larga tudo e vai lá para alcançá-la e transformá-la de um nada em um instrumento afinado em suas mãos. Aleluia! E o pastor, o passado foi perdoado. Jesus liberou aquela mulher andar em vitória dali para frente. Trouxe uma cidade inteira e colocou os pés de Jesus. Também posso falar do endemoniado, esse gadareno, esse homem registrado lá na Bíblia. Se não me falha a memória, Lucas 5, esse homem ele andava dia e noite nos sepulcros, clamando e ferindo-se com pedra, um homem endemoniado. E Jesus entra no barco e vai em direção
entende que a obra não vem de outro senão de Deus, porque só Deus vai fazer isso. Porque para ser usado por Deus como Gideão foi, só Deus. Mas vamos lá, se você está se justificando, falando, tudo gente da Bíblia, que viveu há tantos anos atrás, eu vou falar de mim. Eu posso falar de Gilson. Eu posso falar de muitos irmãos aqui, que nós não viemos de uma família, pelo menos eu, estruturada, estabilizada, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Já contei várias vezes que meu pai não era alcoólatra, mas todo final de semana chapava o corpo, panela voava. Às sextas-feiras a porta não era trancada porque eles entravam por uma porta, a outra tinha que estar aberta para a gente correr. A casa ficava pequena para nós, quebrava tudo, todo final de semana a panela voava, meu irmão. Eu lembro dele com uma espingarda para matar minha mãe, a gente sai correndo mesmo, às vezes do lado de fora. Criado, queridos, num lar onde muitos filhos têm recurso financeiro, muita escassez de alimento, muita dificuldade financeira, material escolar a gente nunca teve. Tempo de inverno a gente não tinha agasalho para ir para a escola. Chuva, os dias que chovia a gente ia, eu estudava numa escola, eles iam no saco, entrando por baixo das marquises, correndo de uma marquise e correndo debaixo da outra. Nunca tivemos agasalho, material escolar, uma boa alimentação. Estávamos sentenciados a ser uma família fracassada, com irmãos, com filhos, né? Que dariam, as meninas dariam que não presta, os garotos muito mais. Mas o que Deus fez com essa família? Uma família que na rua as pessoas tinham temor, porque meu pai tinha lá o título de bravo, não era isso, gente? Ih, seu Fabrício chegou, o tempo vai fechar. Mas aí o que Deus fez? Deus entrou naquela família, pegou converteu esse e através desse foi ganhando outros. Hoje lá em casa nós temos 3 pastores. Simone está aí na fila para receber a unção. O ouro derramado, que é unção, ela já tem de pastora. Eu, pastor Antônio, Simone, temos na nossa casa vários líderes, pessoas formadas, advogado, engenheiro, assistente social, Simone está fazendo. Gente, isso quem faz é o homem, não é Deus. E quanto com relação à faculdade, né, é uma bênção, mas eu fico olhando a dignidade que Deus nos deu. Nós somos pessoas respeitosas, embora vindo de um lar onde o que imperava era a violência, o desrespeito, o desprezo, embora sentenciado a passar pela vida como um João ninguém, Deus nos viu e teve misericórdia de nós, nos chamou pelo nome e tem nos dado vitória na caminhada. Eu penso que a nossa história, não falando agora me referindo só à nossa família, eu creio que a nossa história, a sua história está sendo escrita. Um dia alguém vai ler. Um dia alguém vai se inspirar em você, querido. Um dia alguém vai encontrar forças na sua história para ser alguém,
identidade de filho, não de bastardo. Você não é um bastardo, você é filho de Deus. E você foi comprado por um alto preço, o preço do sangue de Jesus. Gideão está lá debaixo do cerco do inimigo e os midianitas cercando. Era uma situação assim quente, porque os inimigos, eles realmente não tinham menor compaixão dos israelitas. Eles entravam ali, destruíam tudo, e o que restava, eles acabavam com tudo, eles levavam o que eles queriam, e o que eles não queriam, eles destruíam. E Gideão está lá com um pouquinho de trigo, malhando escondido para poder guardar dos inimigos, porque até o pouco que tinha corria risco de ser
comiseração, pulou na frente de Gideão e ele tenta convencer a Deus de que não era ele quem Deus estava procurando, e falando: ah, Senhor, não sou eu não. Ah, Senhor, como que eu gostaria? Como que eu gostaria de falar para ti: eis-me aqui, pode contar comigo? Como eu gostaria, mas não posso. Eu sou mais pobre. A minha família é a menorzinha. Deus não desistiu de Gideão, como não desiste de mim, de você, querido. Alguém certa vez disse que o cemitério é o lugar mais rico que existe. Por quê? Porque ali no cemitério estão enterrados pessoas que seriam grandes empresários, pessoas de posses, ricos, está tudo enterrado. Pessoas que morreram e não saíram do lugar, porque não acreditaram que podiam viver uma vida abundante, pudessem dar certo na vida. Lá no cemitério estão médicos enterrados, cientistas, empresários, gente que seria um espanto, um escândalo nessa terra, mas não acreditaram e aceitaram viver à margem do caminho. E no nome de Jesus eu profetizo que contigo não vai ser assim. O chamado de Deus sobre a tua vida não vai para o túmulo. Porque nessa noite estou ministrando para pastores, empresários, pessoas que darão certo nessa cidade. Mudaremos a história dessa cidade. E esse espírito de autocomiseração, nós te repreendemos no nome de Jesus. Declaramos que essa igreja está debaixo do domínio do Senhor. E a nossa mente é uma mente renovada na palavra do Deus vivo. Ouça, Satanás, nós não terminaremos a nossa trajetória falidos, de cabeça baixa. Não, o nosso destino é o céu. Oh, Jesus, eu repreendo todo espírito de miséria, todo espírito de inferioridade, todo espírito maligno que pula nas costas dos meus irmãos e nos faz olhar para baixo, sem perspectiva do alto, sem ter uma visão ampliada do chamado de Deus. Assim como o Senhor falou com Gideão e o tirou daquele estágio de miséria, que o Senhor faça conosco também nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Queridos, o único que pode atrapalhar a sua vida é você mesmo. Eu lembro de uma ilustração também na Nova Criatura, de um homem, ele tinha uma plantação muito bonita, mas aí ele descobriu que tinha alguém que entrava na plantação e arrancava tudo, destruía tudo. E aí, ele um dia tomou uma decisão, falou: eu vou ficar vigiando quem é esse inimigo que entra na minha plantação e arranca, destrói.
brincar e fugir, Deus usou esse homem. Com apenas 300 homens, ele derrotou uma multidão dos inimigos. Deus não precisa de muitos. Deus precisa apenas de um coração que decida, sabe, se inclinar na sua direção e se deixar moldar por Ele. Você não precisa ter grandes habilidades. Você não precisa ser perito. Você não precisa ter pós-graduação. Você não precisa ser o super, hiper, mega entendido no assunto. Não precisa. A única coisa que Deus espera achar é um coração que se coloque em suas mãos, sabe? Coloque em suas mãos e deixe tratar por Ele. O medo, a insegurança, sempre existiu e sempre vai existir. A gente treme diante da proposta, treme. Gideão tremeu, mas ele não recuou. A cada palavra que Deus dava, ele caminhava em direção. Ele foi se superando. Ele foi ministrando sobre ele mesmo. Talvez no caminho, sabe, os inimigos se levantassem, os inimigos interiores falaram: você não pode, você me terá. Não, eu vou porque Deus falou comigo. Foi fim da história. Quando se fala em Gideão, a gente destaca esse poderoso valente. Inclusive, hein, tem igreja que faz, tem até campanha dos 300. 300 de Gideão. Esse homem que foi um marco de bravura. Mas não começou assim não, meu irmão. Começou cheio de pereba, ruim pra caramba. Mas se deixou tratar. Pastora, qual a diferença de nós para esses homens? A mulher samaritana, essa mulher deixou a vida errada, filho. Passou a servir a Jesus e seguir a Jesus. Jefité deixou de lado o título de filho de prostituta que pesava sobre os homens e passou, sabe, a confiar no chamado de Deus na sua vida. O endemoniado lá, Gadareno, ele deixou de ter pactos com os demônios e passou a amar Jesus com toda a intensidade da alma. Davi deixou a sua vida inútil, desprezível, e passou a confiar no chamado de Deus que era colocado no trono de Israel. Termina essa palavra fazendo uma pergunta, ou melhor, fazendo uma afirmação. Seu passado pode chamar o Ministério do Louvor aqui? Parece que eu estou terminando, mas chamar meu nome? Cadê o povo? Eita glória! Aleluia! O seu passado é isso aqui, ó. Tudo escrito. Aqui está a história familiar. Aqui está a sua história emocional, financeira. Talvez você, parando para ler essa história, você vai chorar, você vai falar assim: meu Deus, é muito desprezo para uma pessoa. Você vai entender o seu passado. E o que foi, já foi, meu irmão. O pastor Odilon falou que o nosso passado é de pedra, mas o nosso futuro é de barro. A pedra já está naquele formato, não muda mais. Ponto final. Mas o futuro de barro significa que pode ser o quê? Moldado. Isso aqui é o seu passado. Tudo escrito, letra feia pra caramba, minha, né? Rabiscado. Aqui está registrado no seu passado as dores, tristezas, abandono, frustração, talvez uma vida de vício, prostituição, uma vida de descrença, ninguém acreditava em você. Talvez você venha de um lar, uma família onde a vida toda você ouviu que você não era nada,
Quer saber a verdade? Seu passado já escrito, já foi. Mas o seu futuro está intacto. Intacto. Seu futuro está intacto. O seu futuro é uma folha em branco, onde você vai escrever o que vai ser dele. Não é Deus, não é o diabo, não são as circunstâncias, não é o seu passado, mas é você mesmo. Nessa noite Deus coloca uma folha em branco na tua mão e fala: escreva o teu futuro, escreva onde você quer chegar, escreva os teus sonhos, os teus projetos, escreva aqueles sonhos que foram abortados por causa da tristeza, da dor e da miséria. Hoje Deus entrega uma folha em branco na tua mão e fala: filho, eu te gerei para ser um sucesso, eu te gerei para dar certo, mesmo que você tenha histórico familiar de destruição. Eu nessa noite reafirmo, Deus falando conosco, eu reafirmo meu chamado sobre a sua vida. O seu passado é de pedra, não tem como mudar, mas o seu futuro é de barro. Você pode moldá-lo segundo a sua visão, segundo o que você deseja. Não precisamos, queridos, não precisamos ser mais um no meio da multidão. Não precisamos terminar nossa trajetória frustrado, decepcionados de nossa vida. Não precisamos reproduzir nos nossos filhos aquilo que fizeram conosco. Não precisamos repetir o fracasso dos nossos pais. Não precisamos repetir a história novamente. Uma história de tristeza, de desprezo. Não precisamos. Não precisamos. A folha em branco é colocada na tua mão nessa noite. E Deus pergunta a você: o que você vai escrever? Ou melhor, o que você tem para escrever? Eu sei que alguns pegaram essa folha em branco, amassaram e jogaram fora, porque já aceitaram viver uma vida sem se esforçar para realmente ser tudo aquilo que Deus planejou em sonho. Ah, pastora, é lindo demais, mas é pesado demais para mim, eu não tenho condição. Ah, pastora, Deus sabe como eu queria, mas não dá para mim. Já sou assim há tanto tempo, vou querer mudar agora? Ah, fala sério, já não estou nem numa idade. Eu falo para vocês que no reino de Deus não existe aposentados, nem encostados, nem pensionistas. Pastora, para que mudar agora? Se a vida toda eu fui assim, eu sempre morei num cubículo. É isso mesmo? Num cubículo. É isso? Eu nunca tive conforto na vida. Quando era novo, agora eu estou numa idade
de fora